adolescência você era apaixonada no Jon Bon Jovi, Sonhava em ser uma das Spice Girls. mas não tinha talento nem pra Chiquititas. Se hoje em dia é pra perder meros 2 quilinhos Precisa passar fome por um mês. ou treinar como se não houvesse amanhã, E se tiver maturidade pra tacar o foda-se nisso tudo? porque sabe que é uma baita gostosa e dona de si. Seja bem-vinda ao maravilhoso mundo das Balzacs. Comigo, Kalina Sabino. E eu, Luna Chiapero. Hello, Balzacers! Sejam Hello. todas muito bem-vindas a mais um episódio. Pra você, mulher de 30 e poucos anos, pouquinho mais, pouquinho menos, homens, sejam todos muito bem-vindos. E não esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio no YouTube, no Spotify. A gente também tá no Instagram, no Twitter. No Twitter, não. No Twitter, não. Ah, também Twitter é zona de guerra. A gente não Talvez quer a entrar gente lá. crie. Mas estamos em todas essas plataformas, no TikTok também, Estamos arroba bombando no TikTok, inclusive. Balzacs Podcast. Curte esse episódio, compartilha com aquela pessoa que vai gostar, porque hoje o episódio… Ai, meu Deus, aguenta, Balzacers do meu coração. Vocês estão preparadas para a entrevista de hoje? Pro conteúdo que essa mulher vai oferecer pra gente? Eu falei aqui há pouco, não tinha nem roupa pra essa Eu tô entrevista. nervosa. Essa daqui tá nervosa, eu tô tranquilizando ela há dias. Mas vamos lá, por quê? Porque ela, que sabe escolher com que se estressar, veja bem que ser evoluído. Que passou pelo burnout e hoje ajuda a pôr limite em um mundo sem limites. A dar um tempo, respirar, olhar pra si. Ela que busca e ensina o autoconhecimento, o autocuidado, a ser produtiva de forma sustentável. Curioso, a gente vai querer saber sobre isso. Nasceu no interior do Paraná. Pé vermelho. Pé vermelho. É aquariana, mãe da linda Angelina. Agora eu vou ter que respirar pra falar tudo isso. Jornalista, apresentadora, colunista, autora de best-seller, vencedora do Prêmio ESSO, influenciadora e tem uma das vozes mais lindas e marcantes da rádio e da TV. Isabela Camargo, maravilhosa! Meu Deus do céu! Nossa, eu tava ouvindo você falar, falei assim, caraca! Já fiz coisa, hein? Muita coisa, fiz, mulher. né? Você tem noção do quão qualificada você é? Você tem, né? Não. A gente meu tem. Deus do Ó, céu. você pega na minha mãozinha aqui, ó. Mãozinha gelada, sabe? Sabe mulherão da porra? Sim. Com todo respeito. Mas olha, É obrigada, você. meninas. Olá, olá. Vou contar um negócio. Vocês só veem em mim o que tem dentro de vocês. Ai, meu Como assim? Deus. Então a gente também é foda. Não é É. possível. Sim, Então, sim, pra fazer hoje um programa como vocês estão fazendo, compartilhando a mensagem que vocês querem, pra acessar quem está nos acompanhando, cara, isso não é pra qualquer pessoa. Então, parabéns, tá? Obrigada, Por vocês Isa. estarem trazendo mais respeito, mais informação, sabe? Pra nós, balzaquianas, pensa como as coisas mudam, né? Porque esse termo foi criado há tanto tempo para falar de uma mulher que não estava em um contexto socialmente aceito, porque a mulher de 30 ela já tinha que estar casada com um filho. Exatamente. Hoje a mulher de 30 ela tá onde? Ela tá ralando um monte, ela tá podcast, estudando, tá fazendo ela o tá que no quer. polidense, ela tá onde ela quiser, né? Quiser, ela tá… Ela não tem mais que estar dentro de casa com a família e tocando piano, sabe dessa história, né? Por que as mulheres tocavam piano? Porque era um instrumento que só ficava dentro de casa, né? Não tem como você levar Não tem pra outro como levar lugar. pra outro lugar. lugar. E era pra entreter os convidados. E Você elegante, né? Aquela recebe coisa de… pessoas em casa, você entretém com uma bela música de piano. Não é um violão que doce. você vai pegar, você vai pra praia. Vamos lá fazer um luar na praia, né? Aí tá lá tocando violão, a balzaquiana. Não, ela tá em casa tocando piano porque tá dentro de casa. Pegou? Saquei. Quando a gente vai se aprofundando nessas coisas, é muito interessante. Então, assim, vocês trazerem esse tema pra empoderar a mulherada. Fantástico. Nossa. Parabéns. Obrigada, Obrigada Isa. A gente tá muito demais. feliz e satisfeita Nossa. com o nosso podcast, de fato. Muito, porque muito. Tá sendo… é a realização de um sonho. É. Né? É a realização de um sonho que a gente tá pondo em prática. Não foi fácil, né? Não está sendo, Não tá inclusive. sendo desafiador. Porque a gente fala que a gente é tudo. A gente aqui é apresentadora, produtora, estagiária, limpa chão, Tudo, tudo do nosso projeto. Mas é aquilo que motiva, né? A gente tá… Você fala muito de limites, já falaremos sobre isso. Só que é cruzar alguns limites, algumas barreiras. Barreiras que te travam. Aqueles medos que você fala, eu não posso ir além. Não, você pode. Então tá aqui, sentada numa cadeira. Uma mulher como você, com a Kalina, que é uma grande referência pra mim de apresentação. Poxa, a gente vê
como é possível. Claro, com treino, com dedicação, estudo. Mas é maravilhoso, então… E a gente tava, na verdade, assim, né? A gente tava numa zona de conforto que estava desconfortável, né? Então a gente falou, não dá. A gente tem que se mexer, a gente tem que fazer alguma coisa. Ela insatisfeita num ponto, eu insatisfeita em outro. Aí a gente resolveu pôr a mão. E é incrível, em 2 meses e meio a gente fez tudo isso e a gente não imaginava. Por que será que deu certo? Pois não é? Porque há uma missão, 2 mulheres inteligentes, uma vontade genuína. Quando vocês falam, nós somos tudo, vocês são empreendedoras. Vocês são empreendedoras da carreira de vocês. E, no fundo, nós somos gestores e gestoras das nossas vidas. O erro é quando você se coloca numa empresa ou numa situação que você acha que não pode sair ou que não pode mudar. E eu só descobri isso a forceps. Né? Eu não falo hoje sobre isso depois de uma decisão, de um livre-arbítrio. Não, eu fui obrigada a me refazer, a me recompor, a recomeçar, a recalcular a rota. Vocês podem chamar o jeito que vocês quiserem. Percebe? Então vocês, com a idade que vocês têm e com as oportunidades adiante, vocês são gestoras da carreira de vocês. Não, neste momento vocês estão fazendo tudo, mas daqui a pouco a equipe de vocês vai estar muito maior. Percebe? Então, para quem está nos ouvindo, eu sei que tem muita gente transitando pela carreira ou querendo fazer essa transição. E aí fala, mas eu tenho medo de trocar o certo pelo duvidoso. Que certo? O que é certo nessa vida, gente? Outro dia eu vi um meme maravilhoso. A única coisa que é certa nessa vida é que para cada copo de arroz tem 2 de água. Sim. Essa medida funciona mais. E aí outro dia alguém falou assim, mas o arroz parbolizado é mais. Eu falei, tá vendo? Gente, não tem certeza. Tem um livro que eu amo, que o título é Quem se atreve a ter certeza? Mas, gente, nós estamos em 2022, sabe? De querer escrever as coisas na pedra. Sabe que a minha bebê, já que você mencionou a Angelina, no aniversário dela de 1 ano, a gente ganhou um presente dos nossos amigos, chamado Cápsula do Tempo. Eles, em determinado momento, eles iam lá e gravavam depoimentos dos convidados, né? Aí chegou a hora da mãe. Mas, gente, como assim, né? Eu? Nunca fui mãe, primeira vez. O que se fala numa hora dessa? Que é uma mensagem para ela ouvir daqui 15 anos. Aí eu falei, nossa, papai do céu, vem, traz aqui a inspiração. E aí me veio na cabeça, qual a mensagem que eu quero que ela ouça daqui 15 anos? Você pode mudar de ideia. Nossa. Porque aos 15 anos, provavelmente, né, eu dizendo lá atrás, você tá com certeza de tudo. O que você quer fazer como carreira, a pessoa que você tá gostando, namoradinho, namoradinha, sei lá, a escolha que você fizer. Você pode mudar de ideia. Eu venho de uma geração em que, como eu disse, né, a forceps, nós estamos mudando de ideia. Mas vocês já estão um passo à frente. Eu tenho 41. Que, sim, é possível você ser gestora da sua carreira. E, gente, a única certeza é a incerteza. Então, não há estabilidade financeira que compense uma instabilidade emocional. Percebe? Então, vou repetir, não existe estabilidade financeira que compense uma instabilidade emocional. Então, se você está num lugar em que você não está sendo valorizado, você não consegue ter voz, ou seja, não existe segurança psicológica, você vai esperar alguém fazer algo por você? Não espere. Faça você. Então, esses dias mesmo, quando eu estava tomando a decisão para sair da Rádio Bandeirantes, alguém me deu uma crisezinha assim, teve um momento que eu falei, meu Deus, como é que eu vou trocar meu único fixo, né, por algo que eu não sei se vai rolar? Eu falei, mas como que eu não sei se vai rolar? Mas só depende de mim. Então não existe, você vai trocar o certo pelo duvidoso. Que certo? Porque eu vivia no passado num contexto que era muito certo, aos padrões antigos. Mas aos padrões atuais se mostrou que realmente pegou? Sim, certamente. Muito. E você fala sobre isso, né, de limite. Você fala muito sobre limite, inclusive tá aqui nesse livro maravilhoso que a gente acabou de ganhar. Dá um tempo autografado, Balzac. Maravilhoso, Veja se a gente estava preparada para esse presente todo hoje. Não, já vou devorar. Estávamos, eu também. Vou devorar. Então, e tem uma frase que você fala que só os limites garantem a liberdade. Eu queria ouvir isso de você.
Como você consegue contextualizar isso? Tá, vamos lá. Quando eu trago essa questão dos limites, é porque para nós, eu digo assim, pra galera que ainda não fez turismo interno, o que é isso? Para onde você gostaria? Para onde vocês gostariam de ir? Se eu falasse assim, ó, escolhe um lugar que eu te dou a passagem. Maldivas. Havaí. Havaí. Tá. Muito bem. Eu, Índia. Todo mundo quer ir para algum lugar. Quer conhecer um lugar novo, né? Mas turismo interno, ninguém quer fazer. Porque a gente não vai só encontrar coisas legais. A gente vai ter que encarar situações que não são tão agradáveis. Mas deixa eu contar um negócio pra vocês, que até Paris tem lugar ruim, tá? Ah, tem. Tem gente errada, A inclusive, pior cama que eu dormi na minha vida foi em Paris. Sério? Foi uma coisa mais nojenta da minha Tá vendo? vida. Em Então, Paris, que chique, né? Pronto. Só que não. E os ratos, Só que não. né? Os ratos. Ai, gente, mas rato tem tudo lugar. Mas lá a cama de Paris foi muito nojenta. Bom, realmente. quero dizer o seguinte, você que quer conhecer Paris, achando que Paris é o melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo é onde você se sente bem. E o melhor lugar do mundo, antes de qualquer lugar exterior, tem que ser o seu lugar. Turismo interno é uma viagem que eu tenho feito de autoconhecimento para propor para as pessoas essa viagem interna. Só que eu não posso comprar autoconhecimento. É uma jornada que eu preciso percorrer. E isso é dinâmico, isso é todo dia. Ah, Isabela, que papo chato, nossa, eu não quero. Então, mas é uma decisão que você vai ter que tomar. Se você vai atualizar a sua identidade constantemente ou se você vai querer viver uma vida moderna com um manual antigo. E muitas vezes a gente faz isso, a gente insiste em manuais errados. Errados agora, porque eles podem ter funcionado no passado. Entende? Crenças e tal. Tanto que, olha, eu tenho me apresentado, você leu, né? A Kalina leu aqui, fez isso. Na teoria, eu sou jornalista. Na prática, eu sou faxineira. E costureira. Primeiro eu preciso faxinar ideias, crenças, movimentos que não fazem mais sentido para estes novos tempos. E depois costureira para poder costurar novas ideias, novos movimentos. Para que a gente viva novos tempos com manuais novos e não antigos. Percebe? Então é uma reciclagem constante. Lógico. Mas deixa eu responder sua pergunta. A questão dos limites. Porque aí, para explicar limite, primeiro tem que vir o autoconhecimento. Senão a pessoa vê o limite como algo ruim. Assim como pessoas que veem rotina como algo ruim. Deixa eu contar um negócio para vocês. Numa autoestrada, tem placas de excesso de velocidade. Aquela placa, ela não tá ali de forma decorativa. Entende? Ela não tá ali decorando o ambiente. Não, ela tá querendo mostrar que naquele trajeto há um limite de velocidade. Por que quando a estrada ela é mais sinuosa, ela é mais perigosa, a gente tem que reduzir a velocidade? Para que você não se coloque em risco. E nem outras pessoas em risco. Olha como é simples, mas é lindo. Traz agora para a realidade. Se eu tenho uma placa indicando limite, significa que se eu respeitar este limite de velocidade, eu vou chegar onde eu quiser. Então eu tenho liberdade. Se eu desrespeitar este limite, eu me coloco em risco, coloco outras pessoas em risco e posso não chegar onde eu quero. É simples. Quando eu tive meu burnout e eu vou ao psiquiatra, eu quase bati o carro 3 vezes e cheguei sob risco de convulsão. Se eu tivesse provocado um acidente nesse trajeto, eu teria só me colocado em risco? Não. Teria colocado outras pessoas em risco também. Sim. Então, moral da história, foram muitos anos ultrapassando os meus limites sem descansar que eu perdi a minha liberdade de ir e vir como eu estava. É muito importante, se tiver tempo, da gente trazer aqui as diferenças de exaustão e burnout, porque tá uma zona isso. E aí eu ouço várias pessoas dizendo, eu burnoutei, eu tive isso aí. Não, gente, deixa eu explicar um negócio. Antes, respondi sua pergunta, o que limite traz liberdade? Então, assim, respeitar um limite não significa que você não pode fazer diferente. Você pode. Mas você tem que ter consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Você quer passar 100 por hora num lugar que está falando que você é 40? É uma decisão sua, mas você está se colocando em risco. Percebe? Certamente. E se você respeitar aquele trecho, você vai para onde você quiser. Você chega onde você quer.
E é isso que muitos de nós não percebemos. A produtividade sustentável, quando você me pergunta, imagina, de novo, usando a alegoria da estrada. Carrega um caminhão de laranja. Todo mundo já viu um caminhão de laranja. Você sai do ponto A ao ponto B. Você chega no ponto B, mas derrubando um monte de laranja no meio do caminho. Isso é sustentável? Não. Não. Desperdício. E muitos de nós estamos fazendo isso. Eu tenho um sonho de ter um podcast. Aí você faz o podcast, mas aí no meio você perde saúde e relacionamentos. Valeu a pena chegar aqui? Esses prejuízos são muito perigosos. Então, é claro que nós perderemos algumas coisas no caminho por alguma escolha que nós vamos fazer. Mas essas escolhas, elas têm que ter coerência com quem você é hoje. Por isso que a atualização de identidade, esse processo de autoconhecimento é fundamental. Eu hoje, como mãe, eu não consumo mais conteúdos que eu consumia antes quando eu ia pra balada. Se hoje você me perguntar qual é a balada de São Paulo, eu não vou saber. Você entende? Mas se você me perguntar... para, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tá ultrapassada nesse sentido. É balada, mas enfim. Agora, se você me perguntar qual é o melhor parquinho pra levar uma criança de 1 ano, eu vou saber. Expert. Você entende? A gente melhor é Pet Place, né? Pra levar os nossos doguinhos, no caso. Máximo tomar uma tacinha de vinho. É isso. Sim. É interessante essa analogia que você faz, porque fica mais claro enxergar. E assim, você tá dirigindo numa estrada, você tem que estar alerta, consciente o tempo todo. Na estrada da vida é isso. É você estar alerta a todos esses sinais que não aparecem diretamente na sua cara, mas o corpo vai te avisando. Sempre. Sempre. Tem gente que vê a dor ou a doença como punição. E eu posso dizer por experiência própria que as dores são mensageiras. De quem? Ela vem esse papo de mensageira. Não, do seu corpo. O seu corpo está se manifestando com uma dor. Se você não quiser ouvir essa dor, tudo bem, é uma decisão sua. Mas ela vai se tornar uma doença. Fulano do nada teve tal coisa. Impossível. Nada vem do nada. Você estava negligenciando uma dor que era aguda, se tornou crônica, ficou constante, normalizou o anormal, veio um problema de saúde. Isso é punição? Não. Isso é um convite. Um convite, aí sim eu vou usar a palavra Deus, porque eu acredito em Deus, é um convite de Deus para te devolver o equilíbrio, para que você se reencontre, porque em algum lugar você se perdeu, no caminhão de laranja, de novo, ponto A, ponto B. Em algum lugar, você se perdeu aqui para chegar aqui sem laranja. Você chegou. Aí você olha pra carroceria, cadê as laranjas? Ficaram todas pelo caminho. E às vezes é assim que a gente chega. A gente conquista o que a gente quer, mas a gente perde coisas muito preciosas ao longo da vida. Você pode perder o que você quiser, menos saúde e relacionamentos. Você fala sobre vigilância, Isa, constante. E eu acho muito importante. Porque uma vez que você tem alguma coisa, principalmente, você fica mais alerta. Eu tive o pânico no final de 2020. E aí agora aconteceu de novo. Eu tive recaída. Não sei se do pânico, né, de fato. Mas eu tive recaída da depressão, da ansiedade. E eu comecei a sentir, né? Eu lembro que quando eu terminei o meu tratamento do pânico, eu falava, não quero nunca mais tomar. Porque assim, legal, antidepressivo você toma, você estabelece, você entra no equilíbrio. Mas você não vicia, tá? Fica aí claro que não vicia, pra você não ficar com medo de tomar. Mas teve um momento que eu não tava me identificando mais tanto. Que foi o momento que eu entrei em recessão do pânico. Então, aí eu fui desmamando e parando. Aí, quando eu parei, falei, nunca mais eu vou ter, porque eu sei quais são os sintomas, eu sei os gatilhos, exatamente. Então, eu vou me cuidar. Imagina, surgiram outros gatilhos, outros motivos. E aí, eu comecei a ter recaída e sentir ali triste, angustiada, com aqueles pensamentos que não param, repetitivos, tóxicos. Eu falei, não. Alô, meu psiquiatra, alô. Olha eu aqui outra vez, apareci de novo. E por isso, por causa da vigilância. Sim. E eu gosto que você fala que a segunda vez do burnout é até pior que a primeira. Muito pior. O segundo burnout é muito pior que o primeiro. Por quê? Porque depois que você vive a primeira experiência, você sente tanta culpa. Você fica tão perdido. Sim. E você tá tão debilitada, que dependendo do tratamento que você faça, qualquer melhorazinha, e você já quer voltar naquele ritmo que você tava. Aí o corpo debilitado vai dizer, fofinha, você não entendeu nada ainda. De novo, vem burnout.
Posso explicar a diferença de burnout e exaustão? Por favor. Exaustão, sim. Gente, e depois eu gostaria que você falasse também sobre a banalização de burnout. É isso. Eu tô com burnout. Isso. Falou, nossa, gente, mas então, e aí? Então, breaking news, tá? Roda tarja, breaking news. Exclusivo Balzac. Olha só, não é sério. Vou até me ajeitar aqui na cadeira. Deixa eu contar um negócio. Qual a diferença de cansaço, exaustão e burnout? Quando você tá cansada, você descansa e ok. Quando você tá exausta, você descansa e continua cansada. Você sai de férias e nada muda. Você continua irritada. Você volta pro trabalho, tipo... Que vida é essa que eu tô levando? Quando você tá cansado, você descansa e ok. Quando você está exausto, você precisa mudar o seu estilo de vida. Entende? Porque você já se negligenciou tanto... Você já ignorou tantas mensagens do seu corpo. Aí, chegou num ponto. Qual vai ser o próximo? Que você pode desenvolver um burnout. Mas o burnout não é exaustão? Não. Muitas pessoas, inclusive, falam sobre burnout materno. Aí entra a questão da banalização. A exaustão que as mulheres sentem, as mães, as que acumulam tarefas, é machismo estrutural. Porque burnout, senhoras e senhores, causa perdas de funcionalidades. Eu fiquei mais de 1 ano sem conseguir dirigir. Eu fiquei mais de 6 meses, Luna, sem conseguir interpretar um texto. Eu me lembro de chegar na clínica do Dr. Fernando Gomes, que é o neurologista. Eu falei, doutor, eu não tô conseguindo entender o que tá escrito aqui. Era um texto simples. Eu já tinha grifado com todas as cores de canetinha que vocês podem imaginar. Eu não conseguia compreender um texto. Então eu perdi a minha capacidade cognitiva momentaneamente. Isso durou uns 6 meses. Então, burnout, senhoras e senhores, não é um cansaço de fim de semana. Não é tô exausta, tô em burnout. Não, você não tá. Quem vive um episódio de burnout, vive um apagão. É como se o GPS perdesse o sinal. Sabe, assim, tipo, onde eu tô, quem eu sou, pra onde eu vou. E você perde funcionalidade. É questão química, né? Uma questão química do cérebro. Essa é a grande diferença. Então, gente, eu sou mãe. Eu sei que as mulheres estão exaustas. Mas exaustão é uma coisa, burnout é outra coisa. A gente não pode banalizar essa classificação que demorou tanto pra existir, que está relacionada ao ambiente profissional não doméstico. Ficou claro? Ficou. Pronto. Sim. E você teve um burnout. Seu primeiro ao vivo. Ao vivo. Quando eu trabalhava na TV Globo. E os sinais, né? Como a gente falou, o corpo vai enviando sinais. Eu tratava esses sinais. Eu tratava com 5 especialistas. Eu estava com o melhor cardiologista, com o melhor gastroenterologista, com o vascular, que o plano todo mundo ia. Então não é que eu me negligenciei, não é que eu negligenciei os sintomas, não, eu tratei, mas de forma isolada. Percebe? O meu problema ele foi tão grave que um desses médicos queria fazer transfusão de fezes. Oi? Como assim? O que é isso? Eu nunca ouvi falar nesse termo. Não sei se hoje já é uma operação legal no Brasil, mas na Europa já é legal. Porque você tinha problema As suas gastrointestinal, bactérias do intestino estão tão doentes que nenhum antibiótico funciona. E isso acontece fora do país. Então, ainda não é uma técnica, não sei, tá? Precisamos checar se isso já é legal. Mas eu me lembro dele sugerir, Isabela, nós vamos ter que fazer uma transfusão de fezes em você. Igual de transfusão de sangue, pega sangue de uma pessoa, coloca no outro. Pra ir pro seu intestino. Para as bactérias. E elas bactérias boas, né? Ou diferentes. Poderem se alojar no seu intestino. Nós temos mais bactérias do que células. Eu não sei agora a proporção pra falar. Mas isso é pra mostrar o quê? Tem gente que fala, a mente mente. Ai, que bobajada. Gente, a mente é o órgão mais surpreendente que nós temos. Por quê? Porque ele vai mandando sinais por todo o corpo. Você não ouviu nenhum. Aí vai parar aqui. Entende? Mas é de um dia pro outro. Por isso que eu falo, nada chega do nada. Não! É um enjoo.
aí uma tontura, aí o corpo manda lá, aí uma hora o intestino tá preso, outra hora tá solto. Isso é normal, come mamão que melhora, né? Aí você começa a ficar inchada. Não, porque é o sódio do não sei o quê. É problema no estômago. Porque é o café. É o glúten, a lactose. Tudo a gente vai terceirizando. São os 30 e poucos idade, anos. então, total. Mancha na pele, não. É a idade, o cabelo caindo, enfim. É isso, a gente não vai normalizando. Claro que existem algumas perdas que nós já sabemos que vão acontecendo com a idade. Perdas e ganhos. Vai depender sempre pelo ângulo que você vai olhar. Mas, no caso da nossa maravilhosa mente, ela vai te avisando de diversas maneiras que você não está fazendo a sua parte. Tô tendo que me manifestar dessa maneira. Aí você não para, você não descansa, você não se recupera, vai parar aqui. Algumas paradas são para sempre. Outras são momentâneas. Quando eu falo que o segundo burnout é pior que o primeiro, é porque eu vivi o segundo burnout e conheci já tantas pessoas que viveram o segundo ou que viveram seus AVCs e infartos. E aí eu sempre pergunto, como é que foi antes? Você acha que você viveu assim, assim, assado? Sim, com certeza. Mas por quê? Como nós recebemos um manual que está escrito assim, olha, você, para ser uma pessoa respeitada, você tem que trabalhar sem parar, descansar é coisa de vagabundo, porque não sei o que, a gente preguiçosa, e que vai tirar férias para quê? Né? E aqueles papinhos que a gente ouve, o que você faz da meia-noite às 6? O que você faz enquanto eles dormem? Então, esse manual, gente, tá desatualizado, tá? É cafona. Sabe? Sim. Hoje, quando as pessoas falam, nossa, mas você tá sempre correndo. Eu falo, não. Vamos mudar o verbo. Eu estou em movimento, graças a Deus. Mas eu sei a hora de acelerar e eu sei a hora de desacelerar. E para as empreendedoras aqui, para quem está nos acompanhando, deixa eu contar um negócio. Não tem problema nenhum você exceder os seus limites num fim de semana. Poxa, né, vou entrevistar... Fala um nome aí, Kalina. Silvio Santos. Vou passar a noite. A noite não, tá, gente? Porque isso também não vai contribuir pra você ter memória no dia seguinte. Vou estudar bastante, mas de repente naquele fim de semana você dormiu menos, ou naquela semana você precisou se dedicar mais, beleza. Mas na sequência você descansa. E não deixar pro ano que vem, não quando eu tirar férias no ano que vem, eu descanso. Exame, então. Tá com o exame atrasado, né? Ou a guia venceu. Ou você pede assim pro médico, não, nem coloca a data, doutor, porque eu não sei quando eu vou poder ir. Você tá se negligenciando, sabe? E aí depois não vai adiantar reclamar do glúten, da lactose, né, das estrelas, da poluição. Não, é você com você. Então, esses limites, cada um sabe o seu. Não tem regra, não tem milagre, não tem fórmula. A única coisa que eu, Isabela, depois de estudar muito, eu posso dizer, quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Isso, números da Associação Brasileira do Sono. Mulheres, especialmente que trabalham à noite, têm 20% mais chance de desenvolver câncer. Por isso que existe o tal do adicional de insalubridade. Sim. Por quê? Porque trabalhar fora do horário em que nós, seres humanos, né, funcionamos de forma não danosa, é insalubre. Por isso que existe adicional de insalubridade. Então, veja, eu não preciso explicar muito. É só você prestar atenção no que já todo mundo conhece. Sim, e eu... saber... Desculpa, amiga. Mas eu, como empreendedora, eu vejo isso, né? Você falou agora. Ká conhece muito bem que é minha amiga. Eu sou uma pessoa que eu acordo cedo, eu vou malhar, vou pra casa, tomo banho, já começo a trabalhar. O tempo inteiro ligada no celular. Trabalho até 8, 9 horas da noite. Termino. Gosto por satisfação de fazer um jantar, receber meu namorado, moramos juntos. A gente bate aquele papo da noite. E eu sempre acabo o dia com uma sensação de que tá faltando mais alguma coisa. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter entregue mais. Fear of missing out. Fear of missing out. E é uma autocobrança que, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que não conseguiria trabalhar num corporativo. Acho que eu estaria na filinha do burnout. Mas eu faço as coisas dentro da minha lista de tarefas e continuo tendo essa autocobrança de querer ser muito... mais produtiva. Mais produtiva. Até porque eu namoro uma pessoa que é extremamente produtiva. Ele é muito diferente de mim. Ele já foi diagnosticado com hiperativismo. Então ele dorme 5 horas, ele tá bem. Ele é um baita executivo. E entrega com essas 5 horinhas de sono. Quantos anos ele tem? 33, aliás. Amor, você precisa ouvir tudo que a Isabela tá falando aqui sobre sono. Então,
Você sabe que quando eu fui lá na CNN, né, falar do livro, o Karnal, ele falou que ele dorme 4 horas. O Leandro Karnal é um dos meus entrevistados do livro. E aí eu falei, galera, ó, isso é exceção. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente fala, porque senão a pessoa que está ouvindo fala, então agora o Karnal dorme 4 horas, então eu tenho que dormir 4 horas. Não. Você precisa fazer por você, isso é autocuidado, aquilo que faz bem pro seu corpo, né? Se a Kalina consegue ficar sem jantar e tá bem... Meu marido, deixa eu usar um outro exemplo. Meu marido faz jejum intermitente. Ele fica das 8 da noite ao meio-dia do dia seguinte sem comer nada. E eu já teria bifado. Eu também. Mas ele funciona. Ok, é uma característica. Eu não vou me cobrar por fazer mais ou menos, ou comer mais ou menos do que ele. Percebe? Esse nosso desejo de estar fazendo muito, tá nesse manualzinho, né, antiquado, tem a ver muito, Luna, com a nossa necessidade de reconhecimento. Mas tá faltando que reconhecimento ainda? Então, a gente precisa atualizar a identidade e reconhecer, não, quando vier essa sensação de, nossa, eu devia ter feito mais coisa, o que, por exemplo? Escreve. O quê? Provavelmente você não vai conseguir verbalizar. Então é você conversar com a sua ansiedade. A crise de pânico, o padre Fábio de Mello, ele fala isso aqui no livro. Que ele só conseguiu lidar com as crises de pânico quando ele começou a conversar com a própria ansiedade. Pera, esse medo que nós estamos tendo, ele é real ou é imaginário? Você está com medo de que algo real possa acontecer ou você está imaginando que isso vai acontecer? Qual é a chance? Então vamos viver uma coisa de cada vez. Lembra que eu falei? O que é certo, o que é incerto? Então conversar com a ansiedade é fundamental. Sim. Conversar com o medo é fundamental. Eu vejo muitas pessoas assim, não sei o que, tô com medo, vai com medo mesmo. Se prepara e vai com medo. Mas se você se preparar. Seria inconsequente você não saber nadar, querer fazer uma travessia no mar. Ai, tô com medo. Claro, aí você não sabe nadar. Agora, se você treinar, aprender a nadar, sabe? E cair no mar, beleza. Sempre nós teremos medo. A diferença é que eu com medo e preparada é diferente. Que aí a coragem vem e te motiva, te impulsiona. Agora, eu com medo e não fazer nada pra me preparar, sorry. Uma dose de medo é necessária, né? Não Super. Aquela que te paralisa, mas aquela que te move, que te motiva. Inclusive, a questão do limite é justamente por isso. Eu ouço um monte de gente falar sobre, como é que é o nome? Síndrome da impostora. Né? O síndrome do impostor, que é a falta de confiança. A falta de confiança em si é tão prejudicial quanto o excesso de confiança. Que é o que nós temos quando o nosso corpo vai mandando sinais pra você só descansar, gente. Tô falando pra você dormir. Só isso. Manter sua higiene, manter seu tempo de alimentação, de atividade física. Então, a gente já é tão inteligente para ver, né, assim, no painel do carro, quando o ponteiro tá marcando que o combustível tá acabando, o que a gente faz? Para no posto e abastece. O excesso de confiança de muitos, e eu já fiz parte dessa, levanta a mão, quem já viu, né, o ponteiro no vermelho e falou, não, dá para chegar. Cara, você acredita que eu já fiquei na 23? Eu devia ter uns 20 anos. Empurrando o carro, sabe? Nada como empurrar o carro uma vez pra você nunca mais fazer isso. Nada como ter o segundo burnout pra você nunca mais cair nas mesmas ciladas. Então, essas são as ciladas. Você já olha pro painel do carro, você vê que você precisa parar pra abastecer. O seu corpo já tá se manifestando pra você. Cara, só descansa. Tem gente, não vou dizer quem, mas que me pergunta assim, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir demissão? Preciso fazer um sabático? Não! Autocuidado é todo dia. Outro dia, numa palestra para executivos, um deles me perguntou, quando eu falo sobre os faxineiros da mente, né? Tempo de sono, higiene, alimentação. Aí ele olhou e falou assim, mas eu não vou ter tempo para fazer tudo isso. Eu falei, olha o que nós estamos discutindo. Tempo de sono, de banho e de alimentação. Percebe? Então, esse é o excesso de confiança que eu falo. Quando você fala do medo, você se lembra do piloto da Lamia, com a delegação da Chapecoense? Foi público, né? A questão do não, dá pra chegar. Ele não teve medo. Eu confio, ele não né? teve medo. Não teve medo. Então, o medo é fundamental para nos proteger.
Percebe? É como o limite, né, que você fala. É como o limite é o medo. Ô, Isa, e o que a gente percebe também, você teve o seu burnout, né, o primeiro episódio lá, com 37 anos. 37. Eu tive com 32 o pânico. E eu percebo que depois dos 30, principalmente em mulheres, que vem esses transtornos psiquiátricos, esses problemas de saúde mental. Sim. Porque justamente é o que você tá falando, vai somatizando, né? Sim. Então, eu lá com 25, às vezes eu ficava sem dormir, às vezes… Eu lembro que eu estudava em Metabolismo São é Bernardo, outro. Ia até Osasco trabalhar no SBT. Era um rolê, umas coisas loucas que eu fazia. Eu ficava sem dormir pra trabalhar, pra estudar, para não sei o que. Me alimentava um lixo. Chegou aos 32 anos, eu pifei. Porque a gente nada mais é do que uma máquina, né? A gente é uma máquina. Pifa, não? Quando a gente compara a questão de máquina, é engraçado, né? Porque quando você fala assim, mas o ser humano não é máquina. Vamos parar pra pensar. Uma máquina também precisa de update, precisa de manutenção. Sabe? Não, nós somos seres humanos. Seres humanos que estão vivendo num mundo novo com manuais antigos. Manuais de educação, manuais de tudo. Então a gente não precisa ficar girando muito, inventando muita moda. É só reconhecer que nós não podemos negligenciar o que é essencial para a nossa vida. Ponto. Mas é muito mais fácil eu ir na farmácia comprar uma anfetamina, uma vitamina, um etc. É uma escolha. Mas isso não é sustentável. Né? Quando eu vejo pessoas tomando energético de manhã, eu quando tinha 20 anos eu também tomava bastante energético. Então hoje quando as pessoas me perguntam sobre o sono, eu já sempre questiono. Você pode dormir menos do que você precisa se no dia seguinte você não se entupir de café. Senão você vai ter problema de estômago. Não é sustentável é consequência. isso, né? Não Vai ter problema de coração, de estômago, tudo. Até Era o porque que as eu doenças autoimunes também são causadas muito pela saúde mental, né? O emocional da pessoa. Deixa eu te contar um negócio que você não sabe. O excesso de estresse, porque estresse é igual colesterol, tem o bom e tem o ruim. É igual a ansiedade. Bom? Opa, igual a ansiedade, tem a boa e tem a ruim. É o estresse que eu acho que a gente sentiu pra mover a gente, não é? Sim. É esse medo que a gente, essa adrenalina. Pronto. A insatisfação, talvez, não sei. Vamos lá. Estamos chutando, parece duas alunas que Vamos falam, lá. professora. Fala, professora, Vamos lá, teacher. professora. Deixa eu trazer aqui um exemplo. Tudo que nós estamos falando é gerenciamento de estresse. E eu me especializei há pouco tempo numa instituição em Porto Alegre, que é a ISMA-BR, que é a maior instituição que mede o estresse no mundo. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, a gente vai viver milhares de situações que podem gerar estresse, positivo ou negativo. Tá? Tá claro assim? Exemplo. Tô atrasada, fico apertando o elevador não chega. Isso pode me causar um estresse que vai fazer meu coração acelerar, meu estômago doer, eu transpirar. É contra mim o elevador? O elevador não tá chegando ali porque é contra mim? Não, porque Não. simplesmente você tá... Então, primeira coisa, diante de qualquer desafio ou situação, não é nada contra você. Lembra que a gente estava falando dos bastidores? Eu falei, não é nada pessoal. Primeira coisa, não é nada pessoal. Segunda coisa, será que se você é uma pessoa conectada mesmo com o universo, esse atraso que você acha que você está tendo, não é algo que vai te colocar num caminho diferente? Isabela, que bobajada, eu não gosto de pensar assim. É uma decisão, nós tomamos 35 mil decisões por dia. Tudo isso? É. Uau. De acordo com o psicólogo Bert Schwartz, autor do livro Paradoxo da Escolha. 35 mil decisões. Tudo é decisão. Se eu coloco a mão no rosto, se eu cruzo o braço. Inconsciente ou não? Tudo é Absolutamente. consciente, mas pra onde tudo você consciente? olha... Todas as decisões são conscientes ou tem decisão inconsciente? Ó, pega essa garrafa, por favor, que você estava aqui colocando água. Vamos tirar o rótulo para não fazer propaganda. Pois é. Aliás, se quiserem, né, Aliás, a gente faz super propaganda. Então não precisa tirar. Deixa eu usar ela. Copinha. Não. Essa aqui mesmo. Aqui, desse jeitinho. Não com a tampinha, por favor. Se você tem dúvida… Não. A gente tá em aula hoje. Se você tem dúvida o que é consciente e inconsciente, atenção, eu vou mostrar pra vocês de forma bem didática. Aqui, nessa câmera aqui, né? Melhor essa aqui, diretor? Pode ser? Show. Sim, muito bem. Esta garrafa, qual é a parte do consciente e do inconsciente? Qual que vocês acham? Da garrafa em si...
que é o nosso cérebro. A sede é inconsciente, deu sede. Aí, ó, lá vem eu chutando coisa. Ó. Consciente, a tampinha. Inconsciente, a garrafa. Ou seja, pensa no iceberg. A menor parte é a consciente. Consciente, inconsciente. Eu gosto de usar o exemplo da garrafa, porque aqui você consegue visualizar que tudo aquilo que você acha que é racional tem uma base emocional. Então, tudo aquilo que você está pensando no seu consciente está o quê? Ancorada no inconsciente. Por isso que a gente não pode negligenciar aquilo que a gente sente. Eu não posso ignorar. Você pode jogar debaixo do tapete, você pode fingir que nada está acontecendo. Mas vai chegar uma hora que vai submergir tudo isso. Sim. Entende? Então, quando eu tomo decisão consciente ou inconsciente, você está tomando uma decisão. Bom, você só tem que entender que tudo aquilo que você está decidindo por você ou... Ai, que agora a gente vai entrar em outros assuntos, que aí vai, não dá ovo. Não, aliás, eu vou até sugerir pra Luna, Balzackers, hoje a gente pular a parte do sofazinho, porque a gente tá com o horário apertado, e a gente quer falar muito com você aí. Então a gente não precisa mudar cenário, já vamos direto. Deixa eu contar, que agora é um negócio interessante. Vamos lá. A gente carrega um monte de memória nas nossas células. A gente não herda só a cor dos olhos... sabe aquelas coisas assim, olha, fulano é igual o pai que faz assim, faz assim. A gente não herda só habilidades e tal. A gente herda memória celular dos nossos ancestrais. Então, quando você toma uma decisão achando que é racional, você está pautada no emocional. Não existe nenhuma decisão que não esteja pautada no emocional. Consciente, você diz, não... Consciente, eu não quero tal coisa. Será? Ou você não tem nem coragem de verbalizar isso? Por isso que a terapia é tão importante, porque a gente se desequilibra facinho sozinho. Mas para se reequilibrar, você precisa de ajuda. Sabe? Quando você tá tentando lá se desafogar, você precisa de alguém. Vem. Isso pode ser alguém. Em alguns casos pode ser o remédio, como você falou, uma medicação. É fundamental para... Sabe aquele banquinho para você ajudar a pular o muro? É isso. É ajuda. Então, às vezes, essa ajuda ela é medicamentosa, ela é terapêutica, mas sozinho é bem difícil se reequilibrar. Isso eu falo por experiência própria. E ter humildade também para reconhecer isso. Porque senão você não vai palavra-chave. Sair. Humildade para você aceitar as mudanças. Esse exemplo que você trouxe, cara, é perfeito. Eu sempre uso nas palestras, e a turma dá risada até. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu podia ir pra balada, não dormia. No dia seguinte, nossa, olha como eu sou foda. Olha, tô ótima. Hoje, meu Deus, se eu dormir menos de 6 horas, eu viro uma onça. Sabe? Então, hoje eu sei o que é negociável e inegociável. No passado, meu sono não era a coisa mais importante. Mais importante era eu viver as experiências, mostrar que eu sou capaz, que eu sou competente e tal, não sei o quê. Agora não. Agora deu. Eu já reconheço as minhas características. Positivas e negativas. Veja, não tô falando certo e errado, tô falando de características. Porque uma característica que é positiva pra você pode ser negativa pra outra pessoa. Nunca me esqueço o namoradinho que eu tive. Deixa eu contar agora essa parte. Eu já fui casada, casei muito jovem, aí depois eu me separei. E aí, até eu conhecer o meu atual marido, eu namorei bastante, né? Conheci pessoas e tal. E aí uma dessas pessoas era bem ciumenta. Nossa Senhora! E com uma aquariana não deve ser ciumenta. Rapaz, e aí... A gente viveu uma situação, e eu já um pouquinho mais experiente, né? E é engraçado que Deus faz assim. Você acha que você aprendeu, igual você falou, eu acho que eu tô em alta, tô com alta, né? Aí vem uma situação que é pra te testar. Vamos ver se você tá mesmo preparada pro próximo passo. Aí eu tô lá com esse namoradinho, vivi uma situação que ele demonstrou um ciúme. Mas um ciúme, que aquilo me fez tão mal. E eu já com 30 e poucos anos, eu falei, o quê? Cheguei pra ele e falei, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Desse jeito. Eu gostava bastante dele. Deixa eu te contar um negócio. Esse seu modus operandi não me deixa confortável. Mas se você encontrar uma pessoa que é tão ciumenta quanto você, casal perfeito.
Então, acho que eu não vou me tornar uma pessoa ciumenta, né? Isso, inclusive, pode ser tema para uma outra conversa, tá, gente? Ciúme, culpa, tal. Então, vamos terminar por aqui? Segue, eu sigo, continuamos amigos. E assim foi. Mas por quê? Eu reconheci que aquilo era uma característica que a mim não agradava. Mas a ele, para uma outra pessoa naquele mesmo perfil, ok. Percebe o que é característica positiva e negativa? Você pontuar isso para as pessoas é muito importante. Agora, se ninguém te pontua, você como profissional, você tem que saber quais são suas características. É o autoconhecimento. E, Isa, você falando isso, você falar no passado, não sei o quê. Antigamente, a gente precisava se afirmar para todo mundo. Hoje, a gente não precisa. Quer dizer, a gente chegou numa maturidade depois dos 30, que foi o que você falou. Hoje eu não quero isso, hoje eu não faço isso. Porque, além do autoconhecimento, o autoconhecimento, inclusive, eu acho, né? Traz a sabedoria de você falar, não. Isso não. Isso não. Não mais. Eu vou ficar sem dormir, chega pro outro, cara, eu sou foda, fiquei sem dormir. Hoje em dia eu vou Você tem o seu limite, você impõe o seu limite. Pra que eu vou fazer isso? Eu sei que eu vou ficar estragada, que o dia seguinte eu vou ficar até doente de dengue se eu sair hoje à noite e voltar 3 horas da madrugada. Porque sua imunidade cai quando você dorme menos. E eu não preciso agradar meus amigos e ir pro rolê com eles mais. Porque os seus amigos vão compreender que o mais importante naquele momento é o seu tempo de sono. Isso aconteceu comigo. Quando eu trabalhava de madrugada, eu acordava meia-noite, 1 ou 2 pra trabalhar. Meu Deus. Pensa como era caótico, porque de segunda a sexta eu tinha que estar dormindo 5 da tarde, aí sábado e domingo, o que eu queria fazer? Dormir às 5 da tarde. Sim. Não, eu queria viver. Porque eu lembro que eu tinha que dormir muito cedo pra apresentar o Jornal da Manhã, 8, 9 horas. Chegava sábado, eu queria viver, mas dava 8, 9 da noite. Eu tava morta. O meu ex-namorado da época, ele falava, pô, você tá aí morta, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, cara, eu não tô aguentando. Não é fácil esse horário, né, gente? Então eu sou aquela pessoa que eu calculo quantas horas eu vou dormir. Perfeito. Eu tenho muito essa mania. Eu vou colocar o despertador, eu começo a fazer conta, não sou muito boa, porque eu sou de humanas, né? Não 7 horas, pelo menos. Perfeito. Você sabe que o maior erro nosso, um dos, é dormir com o que sobra. Muita gente dorme com o que sobra da agenda. E a nossa agenda profissional, comercial, ela tem que começar a partir do que você garante pra você. Isso é autocuidado. Autorresponsabilidade. Vamos falar de maternidade? Vamos, é isso que eu ia chamar agora. Falar um pouquinho de maternidade, porque você foi mãe, você engravidou aos 39, né? E é uma fase já, uma idade de 35, eu vou fazer 35 agora, já é aquilo. É mais difícil de engravidar. Então, acho que muitas mulheres entram nessa paranoia de congelar óvulos. Ou será que eu vou engravidar parando anticoncepcional? Você engravidou aos 39, teve uma filha maravilhosa aos 40. Vocês já ouviram falar aquela frase assim, nós somos o que comemos? Nós somos o que pensamos. Se você pensar que vai ser difícil, vai ser difícil. Ai, que lindo isso. Se você pensar que vai ser como tem que ser, vai ser como tem que ser. Percebe? Aqui no livro eu tenho um dos temas, é justamente tempo para filhos. Capítulo 5. Ah, que legal. Tempo para filhos. E eu me lembro, na escrita desse livro, colocar o seguinte: eu nunca tinha tido opinião formada sobre ter filhos. Eu era muito mais tendenciosa a não ter filhos do que ter filhos. A fase dos 30 anos, dos 25 aos 40, é a fase mais sensível às pessoas terem burnout. Isso não significa que quem tem menos não vai ter e quem tem mais não vai ter. O Dr. Davi Wippe, infectologista, teve burnout há 69 anos, está aí para comprovar. E eu conheço pessoas que têm menos de 25 e também tiveram burnout. Lembra? Burnout é quando você perde funcionalidades. Tá? Eu era muito mais tendenciosa a não ter filhos, por quê? Porque eu tô na fase do... Vamos trabalhar, outra coisa. Aí, muito antes da turma usar essa analogia da máscara do avião, eu já falava isso pros meus amigos. Eu não posso colocar um ser no mundo se eu ainda não tenho uma estabilidade. Palavra linda, né? O que aconteceu? Fui demitida. Tive que procurar emprego doente, sem plano de saúde. Tive um outro burnout. Quando eu tô ali quase, me reestruturando. Burnout não tem cura, tem tratamento, por isso a vigilância constante. Pandemia. Nossa, e agora? Aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, Ti, como
eu tô com 39, eu tomo anticoncepcional há muito tempo, eu vou parar de tomar anticoncepcional, porque eu vou saber o que vai acontecer no mundo, né? Vai demorar muito pra gente engravidar, não sei, então eu vou parar de tomar anticoncepcional e o Papai do Céu vai se encarregar do resto. Por quê? O que você pode fazer, né? Além de sexo e parar de tomar anticoncepcional. Você vai, né, deixar pra agora, o universo tá contigo. Acho que depois de 1 mês eu engravidei. Só isso? Só. E tomando anticoncepcional durante muitos anos antes. E com 39 anos? 39 né? anos. A gente tem isso de depois 39 dos anos. 35 perder Pra não falar que eu não tive nenhum mal-estar, mas aí eu sempre tive, com o calor. Então o calor me deixou muito inchada. Mas tirando isso, foi uma gravidez maravilhosa. Ai, teve um pouquinho de enjoo? Teve. Teve um pouquinho de mal-estar? Teve, mas faz parte, né, gente? Você tá gerando. Cara, para pra pensar. O que é, Não, gerar, muito louco isso. né, uma criança. E aí hoje eu olho pra Angelina, eu chamo ela de minha professorinha. Ela me ensina todos os dias a ser uma pessoa melhor, com a lente certa pra cada coisa. Porque a gente, quando tem 30 e poucos anos, a gente, às vezes, potencializa coisas demais e que... Ai, não precisa, sabe? E às vezes, se o bicho tá pegando, eu olho pra Angelina e eu falo, tá, e se eu tivesse que cancelar toda essa agenda... Se ela tivesse um imprevisto, eu teria que cancelar. Então isso aqui não é importante. Posso já deixar já. E essa maturidade, você acha que veio por conta de ter tido uma filha aos 40? Sim. Você acha que aos 25, 30 Absolutamente. anos você não teria essa cabeça? Luna, a maternidade, na maturidade, é fantástica. É fantástica. Ah, Isa, mas é a história dos óvulos e tal. Eu falo isso sobre o livro. Existe uma coisa que nós não podemos ir contra. Vocês acreditam que nós nascemos já com os nossos óvulos? A gente não produz óvulos. Você já nasce com os seus óvulos. Então, a Angelina já tem dentro dela os meus netos. Os óvulos estão nela. Eles vão envelhecendo. É isso. Se eles vão envelhecer a ponto de você não conseguir gerar aos 40, 35, 28, cada um. Por isso que o exame, a sua consulta, ela é fundamental se você pensa em ter. Ai, não penso, Isa. Não tenho opinião formada, que era o meu caso. Então, hoje você já tem técnicas de congelamento. Ai, mas eu não sei como isso funciona. Então, vamos buscar. Você entende? O que você não pode é ficar na dúvida para você depois não ter nenhum tipo de arrependimento. Eu conto também uma outra história, já que você tocou na questão de maternidade, da Astrid. Astrid Fontinelli. Uma apresentadora incrível. Nunca quis ter filho. Mãe feminista. E não pode depender de ninguém e tal. Quando ela chegou aos 50 anos, ela tinha uma carreira ótima. Tava tudo certo, muito bem, obrigada, conta bancária. Mas e aí? É isso? Eu trabalhei, eu fiz tudo isso pra não ter uma conexão maior com ninguém. Aí ela adotou o Gabriel. E ela conta essa história aqui. Então, moral da história, meninas, não tem certo e errado. Tem aquilo que reverbera melhor no seu coração. Se você não quiser ter filhos, é uma decisão. Se você não sabe, vai então fazer um exame e veja se você congela, se não... Ai, mas é caro, né? Porque a gente coloca um monte de resistência, né? Sim. Vai se informar primeiro. Né? Vida é uma só. Então, veja o que é possível. Ô Isa, e você que tem o histórico do burnout, aliás, eu adorei isso que você falou, a gente não cura, né? Não, a gente tem que tratamento. manter sempre vigilante. Porque é um vício, tá? De trabalho. Deixa eu explicar o que isso significa. Outro dia uma moça, uma servidora pública me encontrou. Isa do céu, que bom que eu te vi. É uma fofinha. Eu até preciso perguntar pra ela se eu posso falar o nome dela, porque eu sempre falo dela nas entrevistas. Ela tava assim. Aí eu falei, quando que você teve? Há 6 meses. Eu falei, cuidado com o segundo. Ela, como assim? Eu falei, porque as pessoas que podem ter burnout fazem parte de um grupo, inclusive formado por profissionais da área da saúde, jornalistas, professores, bancários, profissões que não podem errar e vivem sob muita pressão de horário. E estão acostumadas ou querem abraçar o mundo. E quando a gente quer abraçar o mundo, a gente fica sem o quê? Sem o próprio abraço. Tá? Ou seja, qualquer pessoa que seja competente, dedicada, responsável, Caxias vai ter burnout? Não.
Mas este perfil de pessoa responsável, Caxias, em um ambiente que tem algum tipo de assédio e os recursos são inferiores às demandas, aí sim. Porque senão também você está culpando a vítima. Ah lá, viu? Teve burnout porque não aprendeu a ter limite. Não. Não estamos falando disso. Estamos falando de um perfil de profissional em um lugar que vai ter, vou repetir, algum tipo de assédio e recursos inferiores às demandas. Isso é pesquisa da Gallup. Não sou nem eu que estou falando. Eu posso dar os exemplos de milhares de pessoas que eu converso todos os dias. Aí, volta então para esse exemplo dessa servidora pública, jovem, me disse assim, Isa, 6 meses. Eu falei, cuidado com o segundo. Ela, como assim? Eu falei, porque o burnout é um vício da pessoa que ama trabalhar. Ela não vê problema em trabalhar. De fim de semana, à noite e tal, né? Nas férias, ao invés de descansar, vai estudar. Eu já fiz isso. Aí ela me escreveu 2 semanas depois desse encontro, me dizendo, Isabela, você acredita que eu já estava querendo fazer hora extra para um trabalho que nem era meu? Você tem razão. Ou seja, a vigilância constante é essa, Kalina. É você perceber os gatilhos e falar, opa, não preciso mais fazer isso. Aí agora, pra gente fechar, porque a Isa tá com o tempo apertado, por nós, né? A gente ficaria aqui o ano inteiro conversando com você. Esta caneca vai pra você de presente, Isa, lógico, que é a caneca do Paulo Newman. Balzacs, ele é ótimo, vou te passar o contato dele. Mas, e se fosse a caneca da Mulher Maravilha, você aceitaria? Eu adoro isso. Joga fora. Tem aí uma caneca da Mulher Maravilha, camiseta da Mulher Maravilha. Joga fora. Gente, a hora que essa mensagem chegar à audiência de vocês, é uma das melhores coisas que eu posso dizer. Joga fora. Essas imagens causam uma ilusão na nossa cabeça, uma cobrança. Essa sensação que você tem à noite, quando você fala, nossa, eu fiz um monte de coisa e chega à noite e ainda acho que eu posso fazer mais. Cara. Então, vamos lá. Você que está trabalhando sobre um CNPJ, posso vestir a camisa da empresa? Claro que sim, desde que você vista o seu pijama. Empreendedores e empreendedoras do Brasil, eu sei que existe o medo, né, do não responder um cliente, ficar sem renda, etc. Mas se você ficar sem saúde, vai ser muito pior ter que abrir mão da sua agenda, dos seus clientes, porque você não tem condições de atendê-los. Então, como é que nós podemos equalizar tudo isso? Primeiro, a atualização de identidade. Na prática, quem é você? Hoje, aos 41, eu preciso dormir tantas horas. Eu não posso abrir mão do meu tempo de almoço. A minha higiene está em dia? Ou eu estou sem tempo até de lavar o cabelo? E estou indo, trabalhar sempre de cabelo preso. Esse é um sinal muito grave de falta de autocuidado. Porque se a pessoa está sem tempo de lavar o cabelo, ela provavelmente está se negligenciando em outras áreas. Percebe? Então, vou repetir, como é que a gente equaliza essa história? Porque a velocidade da tecnologia só vai nos deixar com mais opções. Eu pergunto pro presidente do Google, Fábio Coelho, aqui no meu livro, Fábio, como é que vai ser então? Né, com esse excesso de acessos à tecnologia. Ele falou, vai acontecer igual aconteceu com os alimentos. Houve um período em que havia escassez alimentar e depois excesso de alimentos. Aí você tem obesos, né, problemas pelo excesso. Aí agora você tem um movimento contrário. Veganos, vegetarianos, né, pessoas que vão reduzir. Então, não é porque todo o bacon do mundo está disponível que eu vou comê-lo. E a mesma coisa com a internet. Não é porque eu tenho todo o Wi-Fi disponível que eu vou ficar 24 horas conectada. Eu achei ótima essa comparação dele, tá no livro. É o Fábio Coelho, tá, gente? Então, é isso. É primeiro a atualização de identidade, reconhecendo os seus limites e os seus critérios de exceção. Porque se eu preciso dormir 8 horas, para que essas 8 horas sejam reduzidas, olha, ou tem que ser um show do Coldplay, ou vai ter que ser participar do podcast Balzac. É isso. E um dia de Copa, né? Porque hoje é dia de estreia do Brasil, né? Aqui, estamos aqui no clima, para vocês ouvirem, assistirem e já entrarem na Onde a gente acha o seu livro? Bota no Google, tem um monte de gente vendendo, tem uns com preço maior, preço menor, é da Globo Livros. Tem 150 entrevistas, o prefácio é do Cortella.
E entrevistas de pessoas que marcam o nosso tempo e que contam como viveram, como foram aprendendo a lidar com o tempo, tá? Porque a principal ferramenta para gerir o tempo nós já temos, que é o relógio. A gente não precisa de uma nova ferramenta para gerir o tempo, não. A gente precisa entender como nós vamos lidar melhor com o nosso tempo. Maravilhoso. Isso, Ansiosa para fechar o ano lendo esse livro e ser uma pessoa melhor em 2023. Começar um ano novo, de fato novo, não é? Exato, com novas perspectivas. Isa, como as pessoas te acham na internet também, os seus arrobas, pra gente colocar aqui na nossa tela. Isabela Camargo Real. Isabela com Z e 2 L's. Camargo Real no Instagram. Tem o Promovendo Saúde também, que é um programa que eu faço semanalmente pra gente poder falar de saúde de uma forma bem simples e de prevenção. Né? Senão a gente tem o hábito de falar de saúde quando há algum problema de saúde. Não precisa. Não precisa esperar chegar. Não. Quando o céu tá azul e vem uma nuvem escura, você vê que tá vindo chuva. Se você vai deixar a janela aberta, é uma decisão sua. Se você tá sentindo que o seu corpo tá se manifestando e você não vai buscar ajuda, é uma decisão sua. São ensinamentos para uma vida inteira. Com essas analogias que você faz, fica tudo muito mais claro. Que bom, Obrigada. que bom. Adorei, Que adorei. episódio rico. Obrigada. Eu achei que eu ia falar de outras coisas, assim, mais legais. A gente vai marcar o próximo. Vamos marcar a depois. segunda, só o sofazinho. Vamos pra falar de sexo. De sexo. Culpa, ciúme. Ai, você vai falar de E aí tudo com a você vai gente. contar experiências suas também, porque Tenho a gente várias. tem que conhecer Ai, a a gente Isabela. vai querer- Várias. Nossa, mas eu falo mesmo, tá, querer gente? saber. Ai, A sorte depois de fazer 40 anos é que você fala. 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 E a gente Não é? acha ótimo. A gente Isa, aprende. obrigada. Muito Pessoal, obrigada. muito obrigada pela audiência de hoje. Hoje, Jogo do Brasil. Brasil, né? torcer pra esse hexa. Isa, não, e outro detalhe que eu esqueci Palmeiras! de falar da Isa. Dali palmeirense. Só as inteligentes são palmeirenses. Tá vendo? Eu não Tem sou que vir com o nada, nosso tá, time. gente? Eu sou hexa. Bora pro hexa. Bora. Mas é isso. Obrigada, pessoal. A gente se vê no obrigada. próximo capítulo, quinta-feira, como sempre, YouTube, Quinta-feira que Spotify. vem, estaremos por aqui. Não deixem de curtir esse episódio. Seguir a gente nas redes sociais, @BalzacsPodcast. A gente tá sempre compartilhando trechos dessas entrevistas maravilhosas e trocando muita ideia com vocês, nossas Balzacers. Beijo, pessoal. Isa, mais uma vez, Beijão. obrigada e beijo na Valentina. Obrigada. Angelina. Angelina, burra. Tá dado. Tá dado. Beijo.